O papel do cristão na restauração da nação, à luz de Neemias, capítulo 1, versos 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém. Meus irmãos, o Brasil vive hoje uma das mais agudas crises da sua história, um momento difícil, embora nem todos os brasileiros percebam isso. Eu queria a sua atenção para nós olharmos para essa passagem e aprendermos com Neemias, como que a gente pode, de alguma maneira, à mercê da graça de Deus, ajudar a nossa nação. Qual é o quadro do Brasil em linhas gerais? Nós temos um cenário que envolve corrupção endêmica no coração, economia em recessão, saúde pública em colapso, política externa desastrosa, violência sem limites, famílias destruídas. Essa lista poderia ser acrescentada de muitos outros pontos. Corrupção. Do cidadão comum aos altos homens do governo, ao grande escalão. É da natureza desse país, desde o seu nascimento, essa corrupção. Me lembro de um artigo da Délis Ortiz, que pegou um táxi no Galeão, em direção a Ipanema, e quando o taxista reconheceu que ela era uma jornalista e começou a conversar, falou: olha, eu gosto muito dos seus artigos, a senhora denuncia esses políticos e usou os adjetivos mais terríveis possíveis, é isso mesmo e tal, e foi conversando. Quando ele chegou próximo ao lugar onde ela ia parar, onde ela ia descer, ela disse: olha, antes de eu descer, eu queria lhe dizer uma coisa. E ele ficou assim: pois não, o senhor veio todo o caminho falando mal dos políticos de Brasília, mas eu queria lhe dizer uma coisa, mas eu preciso que o senhor olhe nos meus olhos. O senhor não é melhor do que eles. Não é feriado, não é tarde da noite, o certo seria aplicar bandeira 1, o senhor colocou bandeira 2. O senhor fez o caminho mais longo. Eu trabalho em Brasília, mas eu sou daqui do Rio, eu conheço bem o caminho. Na verdade, o senhor é um retrato 3x4 dos políticos de Brasília. Então é muito comum fazer juízo sobre os homens que roubam os milhões, mas, via de regra, os brasileiros, nas pequenas coisas, às vezes, demonstram a corrupção do coração. Corrupção endêmica, está na nação. Economia, enquanto as nações crescem, não é? O Brasil está no que é chamado pelos notáveis da área de recessão técnica, não cresce. Essa é a realidade. E se alguma coisa não acontecer, nós vamos sentir isso na esquina, nas padarias, no futuro bem próximo. Ou seja, nós estamos vivendo dias difíceis do ponto de vista da economia da nação. Saúde pública, colapso total, as pessoas morrem todos os dias nas portas dos hospitais. Há bons profissionais de saúde, e nós somos gratos a Deus por isso. Nossa cosmovisão cristã, bíblica, evangélica, na sua natureza, ela pressupõe que toda cura vem de Deus, quer seja ela sobrenatural ou natural. É Deus que abençoa pessoas para que possam cuidar de nós. Não obstante a isso, a saúde no Brasil está em colapso. No início do ano, eu assisti uma matéria que eu chorei, porque eu falei: esse garoto podia ser o meu filho. Um menino na Parnaíba, uma cidade, curiosamente, até acho que segunda maior cidade do estado do Piauí, no norte do Piauí, brincando com seus colegas, um garoto de 13 anos de idade, tomou um tombo, fraturou o ombro direito, foi para o hospital, fez uma cirurgia, voltou para casa, não podia ficar lá porque não tinha leito. Infeccionou,
ficou 2 dias com aquele infeccionado, voltou para o hospital, e aí a mãe, analfabeta, recebeu um papel para assinar. Não sabe ler, assinou. Depois recebeu o filho sem o braço direito, amputar o braço do garoto. Então, o quadro é esse, saúde pública em colapso. Política externa desastrosa. O Brasil, nos últimos anos, está se alinhando com o que há de pior no mundo. Primeiro, um país que apoia as ditaduras comunistas na América Latina. E agora, de um modo inédito, está se alinhando com o que há de mais terrível do radicalismo islâmico. Isso é tenebroso, não é? E o Brasil tem sido motivo de desprezo de algumas nações, até então amigas, não é? Até então parceiras do Brasil. Como que o país está se alinhando com o que há de pior? Primeiro, com o Irã, agora com o Estado Islâmico, né? Tendo uma espécie de complacência com assassinos e bandidos despóticos. Violência sem limites. Essa é a nação de 52 mil homicídios em 2013. Só para você ter uma ideia, você sabe quantos homicídios aconteceu na Holanda no ano passado? A Holanda é um estado menor, ela é do tamanho do Ceará, só para comparar em termos de território. Mas na Holanda, ano passado, houve 254 homicídios, dos quais todos os homicidas estão presos. No Brasil, houve 52 ou 54 mil homicídios. É um país manchado de sangue. E a gente se acostuma. A gente liga a televisão, chacina matou 30, chacina matou 14. Tal. Um país banhado em sangue, um país inseguro. E famílias destruídas, né? Muitos lares que são um monte de escombros, sem referência, sem padrão moral. Quando você fala de moral, lá vem a igreja, lá vem a religião cerceando a nossa liberdade. É um país sem balizas morais. Tudo é permitido. Essa é a imagem que se vende do país. Quando vem um estrangeiro aqui, a primeira coisa que o próprio governo faz é levar esse presidente para uma escola de samba, colocar ali mulheres seminuas, vendendo a imagem de promiscuidade da nação. E, com isso, as consequências estão aí para todos verem. Que cenário tenebroso esse do nosso país. Como é que a gente pode fazer? O que a gente poderia fazer? No último domingo de outubro, se Deus permitir, eu quero falar sobre o devido lugar da política na economia divina. Porque Deus tem 2 agentes no mundo, ou 2 poderes, ou 2 espadas, como propuseram os grandes teólogos da igreja. A igreja, que é o agente pelo qual proclama-se a salvação, e o Estado, para a manutenção da ordem. Hoje eu quero pensar sobre o dever da igreja. No último domingo eu quero pensar sobre o dever do Estado. Esse livro é interessante porque Neemias, ele está num cenário similar ao nosso, guardado as devidas proporções. Ele é usado por Deus na restauração da vida, da família, na igreja, da sociedade. É um livro relevante. Mas para a gente entender o livro, algumas informações são importantes. Antes da gente, então, nós fazemos algumas aplicações. Vamos lá, então, para entender um pouquinho desse livro tão importante. Primeiro, o contexto histórico do cativeiro babilônico. Esse livro nasce dentro desse contexto. Você tem as duas tribos de Israel, né? Israel dividido, as 10 tribos do norte, as 2 tribos do sul. No norte houve 19 reis, 8 dinastias, nenhum deles serviu a Deus. Deus levantava profetas, como Elias, por exemplo, os reis permaneciam obstinados, nenhum deles foi temente, e os profetas disseram: pecado é igual a condenação, juízo e morte. Eles não deram ouvidos, e aí Deus levantou a Assíria, o império antigo, considerado o mais cruel da antiguidade, devastou as 10 tribos do norte e levou as 10 tribos e dispersou por entre as partes do antigo império, nunca foram restaurados. As 10 tribos do norte desapareceu completamente. O reino do sul teve 20 reis, era a casa de Davi, a dinastia davídica, reis tementes, reis que vacilavam, mas, de igual modo, não ouvindo a voz dos profetas em nome de Deus, eles também tropeçaram e o juízo veio. Deus levantou Nabucodonosor, destruiu o templo, arrasou a cidade de Jerusalém, e alguns, ou pelo menos aqueles mais instruídos, foram levados para a Babilônia, a 1.500 quilômetros da terra de Israel. Esse é o cenário. E aí você tem um retorno, e o livro de Esdras e Neemias vai falar sobre isso.
o retorno do cativeiro babilônico. Depois de 70 anos, um grupo volta. A Babilônia caiu e agora levanta-se um novo império, Medo-Persa. E, curiosamente, 140 anos antes de Ciro nascer, Isaías diz, olha, Ciro, o meu servo, vai promover o retorno. Deus levanta Ciro, o Medo-Persa, e ele então permite esse retorno. É feito em 3 levas. O primeiro grupo vem com Zorobabel, que se torna um governador, e ele então reconstrói o templo. O segundo grupo vem sob a liderança de Esdras, e Esdras é o escriba, o homem, o doutor da lei. E Esdras então vem para ensinar a lei. E um terceiro grupo vem com Neemias para reconstruir os muros, mais ou menos uns 13 anos depois de Esdras. De modo que Neemias, ele vem para cumprir um papel de restauração da nação. É sobre isso que a gente vai falar. A Babilônia, muitos dos judeus não quiseram voltar, alguns porque já estavam bem idosos, outros porque nasceram lá e já estavam aculturados com a Babilônia, mas o grupo que veio encontrou uma nação em frangalhos, uma nação com sérios problemas, e Neemias é fundamental nessa reconstrução. E um terceiro ponto é a vergonha dos que voltaram. Eles voltam e o que eles encontram? Escombros, vergonha, morte, uma situação de completa miséria. Tanto é que a narrativa do texto que nós lemos diz que, Anani dessa informação para Neemias, que o povo estava na mais completa vergonha e miséria, as pessoas vivendo numa situação de extrema penúria. É nesse cenário que Neemias se desponta como protagonista daquilo que Deus vai fazer na reconstrução da nação. E nesse sentido, sem cometer nenhum anacronismo aqui, ou a chamada heresia da aplicação, nós podemos aprender com Neemias o que é que um cristão deve fazer quando olha para a sua nação e vê esses dados que ainda há pouco apresentei para vocês. Como é que nós podemos ajudar? Qual seria nosso papel nisso? Neemias é um exemplo para nós. Eu queria apontar aqui alguns exemplos de Neemias. Primeiro, Neemias demonstra disposição para servir a Deus na sociedade dos homens. Disposição para servir. Observe o verso 11, a parte B. Peço a vocês que leiam, por favor. Ele é um servo de Deus. Ele é um servo do Deus Altíssimo. Mas, ao mesmo tempo, ele está servindo ao rei. Ele tem essa consciência, servir a Deus na sociedade dos homens. Ele entende que a sua vocação é esta. Ele está ali na Babilônia, provavelmente ele nasceu lá. Ele era filho de um dos cativos que para lá foi 70 anos atrás. E agora ele está dizendo, olha, essa é a parte de uma oração que ele está fazendo, e a gente entende aqui que ele está se apresentando como um servo de Deus e um servo que estava a serviço na Babilônia. E algumas coisas bem curiosas sobre Neemias. Vejamos. Primeiro, o nome Neemias, né? Neemias significa consolador, confortador dado por Deus, ou aquele que conforta. O nome dele já é bem sugestivo. Ele não é, como muitas pessoas hoje, alguém centrado em si mesmo. Neemias é aquele que se preocupa com o outro, é alguém confortador, é alguém que consola, alguém que tem entendimento de que está aqui para servir o outro, e ele faz jus ao seu próprio nome. Neemias, o confortador, o consolador, aquele a quem Deus dá para abençoar pessoas. Possivelmente, então, Neemias vê a si mesmo como um servo de Deus que está ali para abençoar vidas. Esse é o significado do nome dele. A ocupação é muito curiosa também, porque o texto vai dizer que ele era copeiro do rei. E essa expressão copeiro para nós hoje pode ser bem estranha, mas era uma expressão técnica na antiguidade para uma espécie de ministro pessoal ou de um secretário particular do rei. E os reis, no caso aqui, quem está no exercício do poder é Artaxerxes I, ele vê naquele rapaz judeu alguém que é digno da sua completa confiança. Neemias é alguém que tinha reputação de ser íntegro, alguém de confiança, e ele é chamado para ser copeiro do rei. E qual era a função do copeiro do rei? Eles tinham o dever de proteger o rei. Em que sentido proteger?
Era muito comum naquela época, e ainda hoje em alguns lugares, a traição dentro das dinastias, né? Então o rei tinha que ter alguém da sua confiança para cuidar da sua alimentação, do que ele bebia, do que ele comia e do seu quarto. Era muito comum pessoas serem assassinadas, envenenadas, por meio do que bebiam, comiam ou enquanto dormiam. E o rei Artaxerxes, o imperador do mundo, vê naquele hebreu alguém íntegro, digno de confiança e o chama para ser o seu copeiro. Antes do rei comer qualquer coisa, primeiro Neemias comia. Antes do rei beber qualquer coisa, Neemias primeiro bebia. Neemias, antes do rei deitar-se, ele verificava se estava tudo organizado. Ou seja, ele era alguém digno da confiança do imperador do mundo, Artaxerxes I. E um outro ponto ainda, a empatia desse homem. Ou seja, Neemias, ele nunca tinha visto Jerusalém. Observe isso aqui. Não conhecia Jerusalém, ouvira falar. Ele vivia muito bem. Tente imaginar o cenário. Ele está na capital do mundo antigo, da Babilônia, ele está servindo ao rei da Babilônia, ele tem todas as suas necessidades supridas, ele tem uma carreira, ele desfruta do respeito do rei, mas esse homem faz uma coisa que muitos de nós não faz. Num ato de misericórdia, compaixão e empatia pelo sofrimento do outro, ele deixa a zona de conforto para abençoar vidas. É muito comum, e eu falo isso com temor e tremor, é muito comum a nossa negligência ser baseada na nossa indiferença. O que eu tenho a ver com esse rapazinho lá da Parnaíba que perdeu o braço direito? Não é o meu filho, não é o meu sobrinho, não é ninguém do meu círculo de relacionamento. Então, via de regra, nós nos envolvemos muito pouco com os problemas da nação até que esses problemas alcancem a nossa família. Vocês ouvem falar continuamente aí, repetidas vezes, que o crack está destruindo o Brasil de norte a sul. A classe média, classe alta, as periferias, as favelas, o campo, as fábricas, de norte a sul do Brasil. Mas quem se importa com isso? Até que um parente, até que alguém próximo a você esteja escravizado pelas drogas. Quantos aqui já visitaram um centro de recuperação? Eu vou lá para orar por esses rapazes, eu quero cooperar com essas instituições que ajudam essas pessoas que vivem nesse submundo das drogas. Via de regra, nós não temos essa postura de Neemias, nós preferimos a nossa zona de conforto, mas não é essa atitude de Neemias, ele se importa. Jerusalém está a 1.500 quilômetros dele, ele nunca a viu, mas ele se importa, como a gente vai ver, nós podemos aprender algumas coisas. Vamos caminhar. Segundo elemento que me chama a atenção aqui é que Neemias é alguém que se importa com as pessoas e não apenas com o seu sucesso pessoal. E aqui uma coisa que chama bastante atenção está no verso 2. Neemias é um homem que faz perguntas importantes. Observe. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. É muito curiosa essa questão da pergunta. Muitos de vocês já ouviram falar do irmão André, é assim que ele é conhecido, irmão André. Ele é fundador da missão Portas Abertas, que faz um trabalho fantástico, muito interessante entre os cristãos perseguidos. Ele levou muita Bíblia para os países do outro lado da cortina de ferro, e é muito conhecido. Esse irmão André, ele diz algo interessante. Ele afirma que a coragem de fazer perguntas pode mudar a vida de uma pessoa. Essa é a observação que ele faz. Se você fizer uma pergunta importante, você pode mudar a vida dessa pessoa. O que quer dizer com isso? Neemias nunca mais foi a mesma pessoa depois daquela pergunta. Como é que estão os meus irmãos? Aqueles que não vieram para cá? Como é que está a cidade de Jerusalém? Essa pergunta mudou completamente a história de Neemias. E aí qual é o ponto? Quando nós fazemos perguntas, nós agora estamos, e obtemos a resposta, obviamente, nós temos o compromisso, em alguma medida, de ser a própria resposta aos problemas que essa resposta trouxe. Ou seja, Neemias se apresenta como alguém que, de alguma maneira, vai ser usado por Deus para resolver o quadro que lhe foi apresentado. Observe o verso 3, o que é que os amigos disseram para ele? Disseram-me, os restantes, os que não foram levados para o exílio, se acham lá na província. Agora olha o quadro.
estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Quando ele ouve isso, ele entende ou sente algo que muitas vezes nós não entendemos, nem muito pouco sentimos. A ideia de ser resposta de oração para um problema real e verdadeiro. Neemias passou a ser responsável, era seu dever fazer alguma coisa para mudar esse quadro. Mas, via de regra, o que se instala no nosso coração é: isso não é problema meu, isso é problema do Estado, é problema do governo, é problema... A gente vai transferindo, quando, na verdade, somos humanos. E o problema do outro, via de regra, deveria ser também, de alguma maneira, nosso problema. E, de alguma maneira, tentarmos, então, resolver. Olha só, se você não está interessado em ajudar, disse alguém, não faça perguntas. Porque a pergunta que você faz, dependendo da resposta, o compromete moralmente diante de Deus de ser a resposta para o dilema e para o problema. Um avivalista americano chamado Leonard Ravenhill, ele disse assim: necessidades à nossa volta são outdoors de Deus, a apontar-nos nosso ministério. O fardo precede a visão e a visão leva à ação. Ou seja, em toda esquina, em todo lugar, há sempre uma necessidade. E a gente precisa trazer à memória a verdade da Escritura, que muitas vezes Deus nos chama para ser a resposta daquele problema, de alguma maneira ajudar. Nós não podemos cruzar os braços, mas deveríamos nos dispor a ser um servo de Deus a serviço dos homens, a serviço da sociedade dos homens. Quando Neemias soube daquela necessidade, logo ele sentiu o desejo de alguma maneira, ajudar os seus compatriotas. Eu acredito que, de igual modo, temos que ter a coragem para fazer algumas perguntas sobre os problemas que afligem. Por exemplo, a nossa família, nossa vida, a igreja, a nação. Um outro ponto interessante é que Neemias é um homem que faz um diagnóstico dos problemas do seu povo. Observe o verso 3 ainda. O que ele vai dizer, ou o que ele ouve aqui, é que o povo está em grande miséria e desprezo. Jerusalém derribada, as portas queimadas. E aqui, tentando fazer um diagnóstico a partir desse texto. Qual era o problema de Jerusalém naquele momento? Primeiro, insegurança. O texto diz que os muros de Jerusalém estão derribados. Você precisa trazer à sua memória que as cidades antigas, elas eram protegidas por meio das muralhas. Qualquer pessoa que tem acesso a um livro de história, ou mesmo via internet, você vai ver que as cidades da antiguidade, elas eram fortalezas, muradas. Por quê? Não havia segurança no mundo antigo. Então, uma cidade com seus muros derrubados era uma cidade absolutamente vulnerável. E a cidade de Jerusalém estava desguarnecida, violência campeava, não havia proteção daquela cidade. Sobretudo porque Jerusalém ficava num corredor, como fica ainda hoje aquela região, entre 3 grandes continentes. Curiosamente, um povo que se sentia inseguro e ameaçado. Tem algum paralelo conosco aqui? Não. Eu fiz uma viagem agora em julho para a região do Oriente Médio, e eu recebi tantas mensagens: pastor, estamos preocupados com o irmão, essas bombas e tal. Eu falei: olha, ore por mim quando desembarcar no Galeão. A linha vermelha é mais perigosa que a faixa de Gaza. Nós nos acostumamos, irmãos, nós nos acostumamos com a insegurança muitas vezes. Mas observem, a realidade do Brasil hoje, o Brasil é um dos países mais inseguros do mundo. Alguém tem coragem aqui, por exemplo, de ficar passeando na Avenida Brasil 10 da noite, 11 da noite? É um país inseguro ou não é? E antigamente tinha aquela coisa do: eu vou para o interior. Gente, o interior está tão violento quanto as grandes capitais. Agora que descobriram uma modalidade de explodir caixas eletrônicos e saber que o efetivo policial nas pequenas cidades é muito pequeno, há quadrilhas especializadas no roubo de cidades pequenas, de modo que a insegurança que Jerusalém vivia naqueles dias é um retrato 3x4 da insegurança em que vive nós, os brasileiros. Outro ponto, a injustiça. O texto diz que as portas estavam queimadas. Tribunal não é simplesmente a porta da cidade. Na antiguidade, o tribunal, os juízes deliberavam as causas à
porta da cidade. A referência aqui, portas queimadas, vai muito além da questão física de uma porta queimada. O elemento aqui é que o judiciário estava falido. Não havia leis, ou melhor, as leis não eram respeitadas. Era um lugar de injustiça, de corrupção, de desmando. Não havia justiça. E a Bíblia vai dizer que a sociedade se desespera quando não há justiça, quando os tribunais são corrompidos. E nós vivemos o drama, muitas vezes bem evidente, de um judiciário que foi cooptado pela corrupção. Como disse alguém, não é? O sistema judiciário muitas vezes funciona como uma teia de aranha. Ela pega os pequenos, mas os grandes arrebentam com ela. É ou não é verdade? Muitas vezes nós vivemos esse cenário, um lugar de insegurança e de injustiça e de pobreza. O texto vai dizer que eles estavam em grande miséria. Pobreza aqui, o ideal seria a expressão em grande miséria. E, na verdade, essa expressão que ele usa aí no verso 3. Né? O povo tinha voltado para Jerusalém, naquelas 2 levas, com Zorobabel e Esdras. O grupo que lá já estava também não conseguia ascender, não conseguia crescer, um estado miserável. Pessoas que viviam oprimidas, que faziam o máximo para sobreviver, mas estavam na mais absoluta miséria. E no Brasil, irmãos, embora tenha acontecido alguns avanços, nós temos tantos brasileiros vivendo uma situação de extrema miséria e pobreza. Eu lembro de um amigo que me contou uma experiência, na verdade foi uma ilustração que ele usou num sermão. De alguns anos atrás, numa grande igreja em Brasília, foi feito um culto de ação de graças pela grande safra do Brasil naquele ano, a safra recorde. E enquanto o pregador fazia exposição do seu sermão com algumas autoridades naquela igreja, alguém levantou uma faixa enorme lá na galeria da igreja, e a faixa dizia o seguinte: no ano em que o Brasil bateu recorde na safra de grãos, aí apareciam os números, tantos milhões de brasileiros vivem na mais absoluta miséria. Não obstante o Brasil estar entre as 20 maiores economias do mundo, há muitos brasileiros vivendo uma vida abaixo da linha da miséria, abaixo da linha da pobreza, numa situação de extrema penúria. Havia esta realidade ali. Quando Neemias ouve isso, seu coração se compadece. É gente como ele, é compatriota, é irmão, é alguém por quem ele se importa. E muitas vezes nós passamos de longe diante dessas realidades de extrema penúria e necessidade. E, por fim, fala de desprezos. Por quê? O pobre, o miserável, aquele que não tem segurança nem justiça é feita em seu favor, vive golpeado, ultrajado, humilhado, em completo desespero. E, via de regra, esses problemas todos somados ao problema central. Um povo que não conhecia Deus, o Deus dos seus antepassados. Isaltino Gomes, falecido Isaltino Gomes, saudoso pastor, que esteve em nossa igreja alguns anos atrás, em um comentário dele de Neemias, olha o que ele diz sobre essa questão do povo oprimido pelos seus próprios pecados. Um povo rendido ao pecado nunca é realmente forte. O pecado traz consigo o DNA da morte. Uma nação que se corrompe internamente torna-se fraca externamente. Uma nação, antes de cair diante dos seus inimigos, cai primeiro diante de si mesmo, pela degradação moral e espiritual e corrupção de seus valores. Por que é que eles estavam vivendo daquela maneira? Estavam porque eles haviam desobedecido à lei de Deus e evocado justo juízo. Se estavam naquela mais absoluta penúria, é porque estavam sofrendo juízo. E Neemias vê aquele quadro, e não obstante eles serem merecedores de toda aquela situação, ele se apresenta como alguém que poderia, e de fato pôde, ajudar o seu povo. Caminhando, Neemias é um homem, e essa é a parte bem interessante do texto, que se levanta como resposta de Deus aos problemas do povo. O verso 4 é belíssimo, diz assim: tendo ouvido essas palavras, olha o processo, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias tem uma coisa que a gente precisa buscar urgentemente. Nós precisamos ter compaixão pelas pessoas, misericórdia das pessoas, empatia pelo sofrimento do outro e
agir com os recursos de Deus. Observe que ele vai ao Senhor em oração, ele lamenta, ele chora, ele jejua, ele ora perante o Deus dos céus. Ele faz isso por alguns dias. Na verdade, se você fizer uma leitura profunda, ele fez isso por 4 meses. Por 4 meses ele refletiu sobre o estado da sua nação. Ele estudou, ele pensou, ele orou, ele jejuou, ele apresentou o problema diante de Deus. E se apresentou como resposta àqueles problemas. Ou seja, Deus levantou Neemias porque havia disposição no coração dele para ser essa resposta. No livro de Provérbios está escrito assim, vamos ler juntos? Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Tem uma versão diferente aqui, mas o texto é esse. Livrar os que estão sendo levados para a morte, salvar os que cambaleiam para serem mortos ou para a matança. Ou seja, a quantidade de pessoas no nosso país, do ponto de vista social e espiritual, numa situação de extrema penúria, deveria mobilizar o coração da igreja, primeiro e antes de tudo, para a promoção do Evangelho, para pregar o Evangelho e, de alguma maneira, também minimizar os sofrimentos da nossa nação. Caminhando para o final, Neemias é um homem capaz de chorar por sua nação, e aqui eu quero me deter um pouco mais. Ainda no verso 4, que nós lemos, me chama a atenção para o fato que o texto diz que ele chorou. Vocês já ouviram essa história de que homem não chora, né? Eu não sei onde está escrito isso na Bíblia, porque o próprio Deus encarnado chorou, pelo menos por 2 vezes, no túmulo de Lázaro, naquele contexto da morte de Lázaro, e diante de Jerusalém, Jerusalém obstinada. Diz o texto que ele chorou sobre Jerusalém. E 2 coisas me saltam aos olhos aqui. Observe. Primeiro, que as lágrimas de Neemias são sinais da graça de Deus. Essa expressão, lágrimas como sinais da graça, é da pena de Antônio Vieira, um dos grandes homens do Brasil, ou que atuou aqui no Brasil, Padre Antônio Vieira. A despeito de todas as diferenças que nós temos com alguns aspectos da sua teologia, mas Vieira, ele diz em um dos seus sermões que as lágrimas são sinais da graça. E onde não há lágrima diante do sofrimento é porque o coração está seco, a alma está enrugada. Neemias chora porque há compaixão no seu coração. Nós choramos pouco pelo Brasil porque, de fato, pelo menos fica sob suspeita se nós amamos o nosso país. Por que Neemias chorou? Não porque a cidade estava em ruínas apenas, não somente porque lá estava o templo de Deus, onde ele deveria ser adorado, mas porque o Deus de seus pais, observe, estava sendo objeto de desprezo pelas nações vizinhas. Qual era a leitura que aquelas nações faziam? Quem vence a batalha é sinal de que o Deus daquela nação é mais vitorioso, é mais forte. Então a leitura que os povos faziam é que o Deus de Israel era fraco e impotente para resolver. Porque se Deus de Israel fosse todo poderoso, o Senhor das nações, Israel não estaria naquele estado de miséria e vergonha. Então, Deus, o Deus de Israel, o nosso Deus, estava sendo objeto de risos e desprezo entre as nações. Tanto é que o salmista diz que as pessoas perguntavam, onde está o teu Deus? Era a pergunta das nações vizinhas, o Deus de vocês é fraco, o Deus de vocês não tem força, os nossos deuses são mais fortes. Deus estava sendo objeto de desprezo por conta da derrota de Israel. E Neemias vê aquilo como uma afronta, porque ele sabe que o povo estava naquela situação por conta dos seus próprios pecados, e ao contrário do que as nações pensavam, Deus é todo-poderoso e soberano sobre todas as coisas. Pergunta que eu lhe faço, há quanto tempo você não chora pelo país? Há quanto tempo você não chora por essa cidade, por exemplo? No advento da internet, ou com o advento da internet, das redes sociais, de uma hora para outra o Brasil encontrou centenas de milhares de especialistas em política. É impressionante. Eu até costumo dizer que se o novo governo quiser estabelecer, pegar os melhores na área de política, tem que entrar no Facebook e selecionar. É impressionante. Todo mundo tem a solução para todos os problemas. E aí, a gente ouve de tudo, mas a pergunta que eu faço para a sua alma, a pergunta que eu já fiz a mim mesmo, qual foi a última vez que você chorou pelo seu país? Pelas centenas de brasileiros, pelas milhares,
milhões de brasileiros que vivem na mais absoluta miséria espiritual e física, muitas vezes, material. Há um autor, um puritano inglês, que pediu uma coisa estranha a Deus. Uma das suas orações era a seguinte, olha que coisa estranha de se pedir. Senhor, dá-me o dom das lágrimas. Muitas pessoas, quando ouviram esse homem, o Dr. William, fazendo esse pedido, não entendiam. O dom das lágrimas, um dia eu falei isso com alguém, cara, onde é que está isso na Bíblia, o dom das lágrimas? Na verdade, isso aqui é um recurso poético, para dizer o seguinte, Senhor, não permita que eu seja indiferente. E esse homem pedia a Deus, porque ele estava vendo o seu país andando na contramão do Evangelho. Ele lamenta profundamente o sistema escravagista na Inglaterra. Ele vê a moralidade indo ladeira abaixo, ele vê as igrejas espiritualmente falidas, ele vê o cenário social degradante. Ele então pede, Senhor, dá-me o dom das lágrimas, não permita que eu me conforme com essa realidade. Talvez seja uma das nossas maiores necessidades. Senhor, dá-me o dom das lágrimas. Antes de criticar os políticos, antes de fazer juízos, e não estou dizendo que a gente tem que ser acrítico, eu vou tratar sobre isso aqui no último domingo, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que boa parte das pessoas que criticam, e às vezes com razão, falta a essas pessoas a devida piedade e a devida compaixão pela nação. Um outro ponto ainda, o lamento de Neemias não era emocionalismo vazio, era angústia profunda. Não é porque ele sentiu um arrepio no culto, ou porque alguém mostrou um vídeo, ou porque alguém contou um caso de uma criancinha. Não. Não era emocionalismo, era uma angústia na alma. Ele lamentou por 4 meses. O texto vai dizer que, no verso 1, de Quisleu a Nissan. Ou seja, esses meses no calendário judaico representam 4 meses de lamento, de choro, de pranto, de jejum, de oração. Eu li uma vez o John Piper em um livro, não me recordo agora o título, mas ele diz o seguinte, faça uma pergunta a si mesmo. Você seria capaz de, nesse exato momento, chorar a destruição espiritual da sua nação? Na verdade, para que lágrimas como essas ocorram, é necessário que Deus opere de forma profunda. Se realmente desejamos essa atuação divina em nossa vida e em nossa igreja, precisamos agonizar em oração. Deus, quebranta o meu coração. Qual foi a última vez que você chorou por sua nação? Peça a Deus, quebrante o meu coração. A Bíblia nos recomenda a orar pelas autoridades constituídas, a orar pelo rei, disse Paulo escrevendo a Timóteo. Toda autoridade é delegada por Deus. Muitas vezes nós, numa superficialidade, achamos que é muito fácil governar uma nação, que os problemas seriam facilmente resolvidos. Há mais problemas ou questões mais profundas e densas do que a gente pode imaginar. E um dos grandes recursos que a gente pode utilizar para abençoar a nossa nação é amando a nossa nação. E, sobretudo, orando por ela e demonstrando compaixão e misericórdia. E só há compaixão e misericórdia em corações, em olhos marejados, que oram perante o nosso Deus. E agora, observe então qual é o recurso que ele vai usar. Neemias é um homem sábio, que busca os recursos dos céus, os recursos do céu e da terra, para resolver os problemas do seu povo. Repito, ele tinha afinidade com a corte, ele era copeiro do rei, e ele então vai buscar o socorro de Deus em oração, mas ele também vai buscar a ajuda do rei. Ele precisava de algumas coisas, ele tinha alguns obstáculos. Ele precisava da permissão do rei, ele precisava mobilizar o povo, ele precisava conter os ataques inimigos, como de fato ele fez isso no livro, a dureza da obra, a pobreza e o desânimo do povo. Às vezes o povo é o próprio problema. E por isso, então, Neemias ora e jejua. E aqui a gente aprende 2 coisas, rapidamente. Neemias derrama sua alma em fervente oração e jejum. Vocês sabem que todas as crianças, todas as pessoas que congregam nas igrejas aprendem, pelo menos nos púlpitos, na escola bíblica dominical, elas se acostumam a ouvir o seguinte, e a gente cria até os motes evangélicos, né? Os jargões evangélicos. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração,
Nenhum poder. Se você conversar com qualquer cristão em sã consciência e perguntar, você crê no poder da oração? O que ele vai dizer? Creio. Você crê que Deus pode transformar o Brasil? Creio. Nós sabemos disso. A nossa dificuldade não é cognitiva. A nossa dificuldade de natureza é espiritual, razão pela qual os cultos de oração estão esvaziados. Esvaziados. Israel Belo de Azevedo, Igreja Batista Curuçá, Coração da Tijuca. Alguns anos eu me encontrei com ele, nós conversamos sobre igreja, eu falei, como é a realidade aqui nos seus cursos de oração às quartas-feiras? Eu reúno aqui 32 pessoas. Numa igreja que agora, acho que parece, já tem uns 1.200 membros. 32 pessoas. É o drama generalizado das igrejas. Por quê? Os crentes dizem que crê no poder da oração, mas na prática, a oração é completamente negligenciada. Eles preferem gastar tempo discutindo tolices no Facebook sobre teorias políticas. E algumas coisas até razoáveis e plausíveis. Mas pouco investimento na sala de oração, no quarto em secreto. Vejam a história, estudem a história. Quando a Armada Espanhola, a grande Armada Espanhola, considerável a Armada Invencível, estava vindo ao encontro da Inglaterra, e quando a Rainha Elizabeth é informada disso, ela proclama um dia de oração e jejum. As igrejas superlotadas, o povo todo em oração. Qual foi o resultado? Uma intervenção dos céus em favor daquela nação. Nós precisamos orar, se de fato cremos no poder da oração. C.S. Lewis, que não era um fanático, era alguém muito capaz, inteligente, e isso não o levava para o extremo de não querer orar. Observe então o que ele diz sobre essa questão do equilíbrio. Homens práticos são aqueles que oram e agem. A oração sem ação é fanatismo. Ação sem oração é presunção. Nós precisamos desse equilíbrio. O Estado tem o seu dever, o Estado é ministro de Deus para organizar, para estabelecer a ordem. O Estado não pode lançar mão dos seus deveres, abandonar os seus deveres. Precisa agir, nós precisamos agir. Mas antes de qualquer coisa, nós precisamos orar. Porque oração sem ação é fanatismo, é verdade, mas ação sem oração é completa presunção. E por fim, Neemias busca então o favor do rei. E é sobre isso que eu vou falar no último domingo, mas aqui vale o verso. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu vá, ou melhor, para que eu a reedifique. E o rei o autorizou. O rei lhe foi favorável, e Neemias empreendeu um projeto de restauração de Judá. Tanto é que ainda hoje em Jerusalém há um monumento a Neemias como restaurador de Israel. Alguém que fez uma obra fantástica e deixou um legado muito, muito especial. De tudo que eu disse a vocês nessa noite, eu queria que você guardasse duas coisas e levasse para pensar, refletir e responder diante de Deus. Duas verdades, eu vou apenas ler. Quando homens comprometidos com Deus se levantam na força do Senhor e fazem a sua parte, a realidade pode ser transformada para melhor. Eu não estou dizendo que cada um aqui pode ser um Neemias no Brasil, no sentido de uma reforma ampla, uma restauração, talvez, quem sabe, Deus nos esteja chamando alguém aqui para uma obra dessa envergadura. Mas o ponto é, aonde lhe for possível, aonde for a sua esfera de ação, seja esse agente de transformação, no seu trabalho, no lugar onde você mora, com as pessoas com as quais você convive. Então, nós temos a responsabilidade de ser luz, de mostrar o referencial da Escritura para a sociedade e ser sal. O sal é responsável por dar sabor, mas também para preservar. A igreja precisa cumprir a sua vocação. Nós podemos e devemos ser agentes de transformação. E aqui a parte mais complicada. Nosso maior obstáculo é a indiferença, que nos impede de agir e cumprir o nosso dever e fazer a diferença. O problema da indiferença, da apatia, da falta de engajamento, da falta de coração nessas coisas. Eu quero lhe mostrar uma foto, talvez já tenha mostrado a vocês aqui em outro momento, mas foi a melhor que me veio à mente
para explicar esse drama da indiferença. Essa foto é muito conhecida. Ela foi tirada em 93 por um fotógrafo sunadês chamado Kevin Carter. E ele ganhou o prêmio, o maior prêmio de fotografia, mais reconhecido, mais respeitado de jornalismo da época. Essa foto foi tirada numa aldeia no Sudão. Ele estava por horas aguardando o momento exato para tirar essa fotografia. Ele vê essa menina agonizando de fome, desnutrida, um reflexo da mais absoluta miséria humana. Mas ele não está preocupado com a menina. Ele não está preocupado com a pessoa humana. Ele está preocupado consigo, com a glória de entrar para a história como o cara da foto. E ele então esperou o momento exato para fazer essa foto, ganhou o prêmio, foi reconhecido no mundo inteiro, mas não suportou o peso da culpa por não ter feito nada diante de um quadro como esse. Muitas vezes, essa história real, que se deu em 1994, ela reflete, em determinado sentido, em algum aspecto, a nossa posição. Nós nos tornamos confortáveis na nossa área de conforto, na nossa zona de conforto, e nós não nos importamos como deveríamos nos importar com as pessoas. Mas nós somos cristãos, nós somos seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. E diz o texto que Jesus ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, tendo compaixão pelas pessoas e vendo-as como ovelhas que não têm pastor. E há muitas necessidades. Ou como eu disse no início, né? Os outdoors de Deus, cada necessidade, esse grande outdoor dizendo, olha, você precisa fazer alguma coisa. À medida do possível, você precisa fazer alguma coisa. Sabe o que aconteceu com ele? 4 meses depois dessa foto, ele tirou a própria vida. Ganhou o prêmio, ganhou a glória passageira, mas tirou a própria vida, porque não pôde conviver com o peso da culpa, por não ter feito nada diante de um quadro tão terrível. Um comentarista disse o seguinte sobre isso: o pior pecado que podemos cometer contra os outros seres humanos não é odiá-los, mas sim ser indiferentes a eles. Essa é a essência da desumanidade. A essência da desumanidade. A vocação do cristão não é para ser divinizado, não é para ser superior aos demais, como se fosse uma espécie de divindade. A nossa vocação, o evangelho, a proposta do evangelho é nos humanizar. O pecado nos deixou seres deformados. E o evangelho, à medida que o evangelho penetra o nosso coração, nós somos humanizados. Nos tornamos mais sensíveis, mais misericordiosos, mais perdoadores, mais altruístas, no sentido de buscar o bem da pessoa amada. O lamento de Jeremias deveria ser nosso lamento. Olha só o que ele diz, nesse mesmo contexto. Prover a Deus a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em uma fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Jeremias vê aquele cenário de morte, quando Nabucodonosor destruiu, e ele então, Senhor, ele faz essa petição poética, eu choraria dia e noite os mortos da filha do meu povo. Há uma oração muito famosa na Escócia, feita por John Knox, quando ele vê o cenário também similarmente parecido com o nosso. Ele, olhando para aquela oração de Raquel, no Antigo Testamento, ele disse, dá-me Escócia, senão morrerei. O cristão que mora no Brasil, o cristão brasileiro, deveria fazer essa mesma oração, dá-me o Brasil, senão morrerei. Nós devemos orar a Deus e fazer a nossa parte, para que o Brasil possa sair desse quadro tenebroso, não apenas do ponto de vista social, os problemas de natureza política, mas também os problemas de natureza espiritual, que não é da competência do governo resolver, é da igreja, que é a agência do reino, e tem o conteúdo do evangelho, que pode transformar vidas, famílias, nações inteiras. Quero que você fique em pé comigo, e nós vamos ler Isaías 62, versos 6 e 7. Eu coloquei aqui no lugar de Jerusalém, Brasil. Coloquei entre colchetes, porque o texto está falando sobre Jerusalém, mas pode ser perfeitamente aplicado. E essa é a nossa oração, aplicado ao nosso país. Vamos ler juntos?
Sobre os teus muros, ó Brasil, pus guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça o Brasil e o ponha por objeto de louvor na terra. Amém, irmãos? Senhor, abençoa a nossa nação, é o nosso clamor diante de Ti. Sabemos que o Senhor nos ouve, pois nós oramos em nome de Teu Filho. Abençoa o Brasil, Senhor. Abençoa a presidência da República, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, os governos do Estado. Ó Senhor, nós pedimos que Tu tenhas misericórdia daqueles que nos governam, iluminando a mente e o coração deles, para que cumpram a vocação como ministros de Deus, para promover o bem e resistir ao mal. Mas nós oramos, Senhor, sobretudo por nós mesmos, a Igreja de Jesus Cristo. Quebranta o nosso coração, para que jamais sejamos encontrados indiferentes, ou pior do que isso, de alguma maneira contribuindo para a degradação da nação. Livra-nos de nós mesmos, do nosso coração apático, corrupto, enganoso, e ajuda-nos a ser, Senhor, luz do mundo e sal da terra. Sigamos o exemplo de Neemias, que ao ouvir essas informações, as informações do estado terrível em que se encontrava a sua nação, ele vai em oração diante de Ti. Lamenta, chora, jejua, clama aos céus e se apresenta como resposta de oração para fazer a sua parte. Ajuda-nos a fazer a nossa parte, como profissionais excelentes, íntegros, honestos, buscando o bem da nação, como crentes, mostrando às pessoas que o Evangelho faz a diferença. Deus abençoa cada um de nós aqui, que sejamos encontrados como pessoas que se importam com a nação e de alguma maneira contribuem para que esse quadro que hoje se encontra no Brasil, com tantas dificuldades, possa ser transformado pelo poder do Evangelho. Oramos pelas igrejas espalhadas por esse país, para que cada igreja seja uma agência do reino, Senhor. Por isso nós te pedimos, abençoa a liderança da igreja no Brasil, que em cada púlpito seja anunciado o Evangelho que salva, o Evangelho que chama homens e mulheres ao arrependimento e uma vida transformada. Nós queremos ver, Senhor, para a Tua glória, para a nossa alegria, para exemplo das nações, um país diferente, liberto da corrupção, um país mais seguro, mais justo, um país onde famílias possam viver em paz. Tenha misericórdia de nós e nos abençoa nessa nova etapa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus, soberano Pai, a graça de Jesus Cristo e o poder transformador do Espírito Santo e sejam sobre todos aqueles que se importam com a sua nação e se ajoelham diante de Deus e esperam na misericórdia do Eterno, hoje e sempre. Amém.